Fala galera, eu sou o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra gente dar início, pessoal, dá uma forcinha ao canal, curte, compartilha, comenta o nosso canal pra gente poder estar compartilhando conhecimentos com vocês. Então, hoje vamos falar sobre o processo de industrialização do Brasil. Vamos falar mais especificamente da Era Vargas. Vamos entender como Getúlio Vargas deu início a esse processo de industrialização. Eu digo que ele deu início ao processo de industrialização porque antes do período Vargas nós tínhamos alguns surtos econômicos, algumas espécies de ciclos econômicos, determinadas produções, determinados produtos que ganhavam força naquela época, porém eles perdiam força com pouco tempo. Eles não vigoraram, eles não tiveram uma expressão tão forte. Por isso que eu digo que o processo de industrialização no Brasil ele vai se intensificar de uma maneira mais forte, vai se iniciar de uma maneira mais condizente na época de Getúlio Vargas. Então Vargas, aqui eu trago para vocês, ele inicia esse processo de industrialização com a substituição da importação. A partir do momento que Vargas assume o poder, a partir da década de 1930, ele traz esse processo de substituição da importação. Ao invés de comprar praticamente tudo do mercado externo, agora ele volta a sua produção aqui para o território nacional. Então esse processo de substituição da importação foi uma forma de aquecer a economia no Brasil. Foi uma forma de aquecer o processo de industrialização aqui no nosso território. Então vamos trazer a produção, vamos produzir no nosso território. O que era que acontecia? Como eu falei a vocês, existiam surtos industriais. Isso, como eu disse logo no início da aula, né? Isso não quer dizer que antes de Getúlio Vargas não existiam indústrias, não existiam fábricas no território brasileiro. Existiam sim, existiam regiões que eram produtoras, existiam ciclos econômicos no Brasil, porém não vigorou, porém não teve um crescimento muito forte e tão acentuado. Por isso que Getúlio Vargas vem com essa proposta de substituição da importação. Lembre que a gente vinha passando de um período de crise de 1929, um período complicado, a economia do Estado mundial, a economia do espaço mundial entrou em colapso, então a gente tinha essa necessidade de se modernizar. O principal produto do Brasil na época era o café. Como vocês estudaram a crise de 1929, com essa quebra da Bolsa de Valores, os principais compradores de café do nosso produto, eles faliram. Então a gente ficou sem um produto forte no mercado externo. Então precisávamos criar outra alternativa, precisávamos criar outras formas de ganhar dinheiro, de lucrar. Então aí que surge a figura de Getúlio Vargas com esse período de substituição da importação. O que é que Vargas vai fazer? Ele vai aproveitar o capital oriundo do café. Na época do café se acumulou muito dinheiro, se acumulou muitas quantias, a região sudeste se desenvolveu, a região sudeste criou-se uma infraestrutura por conta principalmente do cultivo do café. Foi o café que deixou essa infraestrutura para a região sudeste dar início a esse processo de industrialização mais forte, mais moderno, beleza? Vargas também ele vai criar as leis trabalhistas. Vargas ele aquece a economia, ele dá uma seguridade maior aos trabalhadores, ele implementa o salário mínimo, ele dá certas contribuições para o trabalhador. Com o trabalhador sabendo que tem esse salário todo final de mês, então ele vai fazer o quê? Ele vai comprar mais, ele vai consumir mais. Então as leis trabalhistas vêm para isso, para atender a necessidade de uma nova classe que estava surgindo, que seria a classe dos trabalhadores. Porque, como eu disse a vocês, o Brasil ainda não era um país industrializado por completo. Com o início da industrialização, com o início das fábricas, precisava sim de uma lei que protegesse essas pessoas, uma lei que protegesse essa nova categoria que estava se formando aqui no Brasil. Então as leis trabalhistas vêm com esse intuito, mas também com o objetivo de dar uma seguridade maior às pessoas e aquecer a economia também, porque a partir do momento que você tem o dinheiro circulando, você também aquece a economia do Brasil. Vargas ele era um cara muito inteligente, muito estrategista nesse processo de industrialização. Foi tudo articulado, foi tudo bem pensado por Getúlio Vargas. Por quê? Getúlio Vargas ele cria as indústrias de base. Eu necessitava de uma indústria de base, eu necessitava de indústrias de matéria-prima, eu necessitava ter matéria-prima, eu necessitava ter geração de energia para que fizesse com que essas indústrias, essas novas indústrias que estavam surgindo, fizesse com que elas tivessem energia para trabalhar. Vargas também cria a Petrobras, a indústria de produção de combustíveis,
E ele vai criar um banco para financiar tudo isso, que é o BNDES. Eu coloquei o BNDE e esse S no final, porque na era Vargas ele só era BNDE, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então era um banco criado, ele foi um banco criado para financiar esse início de industrialização. Então cria-se um banco, esse banco vai dar um aporte financeiro para influenciar, para incentivar a criação dessas indústrias todas aqui. A CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, vai ser criada lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e vai dar o processo de industrialização do Brasil, essa industrialização mais moderna. Então você vai começar a extrair o minério de ferro de uma maneira mais abundante, você vai começar até vender o minério de ferro para fora do Brasil. A mesma coisa acontece com a Vale, que antigamente era Vale do Rio Doce. Então ela também tinha esse intuito, ela também tem esse objetivo, tem essa característica de mineração. Criou também, como eu falei a vocês, a Eletrobras e a Petrobras com o objetivo de gerar energia para essas indústrias. Veja que tudo foi planejado, foi tudo organizado nessa época de Getúlio Vargas. Por isso que eu digo a vocês que o início da industrialização brasileira, de fato, vai se iniciar com Getúlio Vargas, beleza? E falando geograficamente, quais são as principais mudanças que Getúlio Vargas trouxe? A Era Vargas, esse primeiro passo da industrialização brasileira, trouxe para a realidade do país. Getúlio Vargas, pessoal, ele sai de uma economia agroexportadora, como eu falei a vocês, pensando lá nas aulas de história. Antes da entrada de Getúlio Vargas, a economia brasileira girava em torno da economia agroexportadora, da política do café com leite. As oligarquias eram quem mandavam praticamente na política nacional. Getúlio Vargas assume o poder, ele faz essa transformação de uma economia agroexportadora para uma economia urbana industrial. Então ele começa a criar mais corpo nas cidades. As cidades vão começar esse processo de urbanização por conta também do processo de industrialização. Então é uma mudança muito forte no cenário político também, porque a gente sai de uma oligarquia para uma economia urbana industrial. Então você tira um pouco do poder das oligarquias. Perceba que Vargas ele não vai excluir as oligarquias, certo? Ele vai diminuir o poder dessas oligarquias no restante do Brasil, mas vejam que elas não somem, porque até hoje ainda a gente sabe que existem oligarquias, aqueles grandes chefes, aqueles grandes fazendeiros que têm ainda poder político. Mas essa mudança aqui de Getúlio Vargas vai ter uma mudança radical nesse cenário político. Ele vai tirar o poder, vai enfraquecer bastante essa oligarquia rural. Então ele sai de uma economia agroexportadora e passa agora para uma economia urbana industrial. Tudo isso vai dar início ao processo de substituição da importação, como a gente viu. Toda essa mudança aqui, Getúlio Vargas fez, então ele vai fazer o processo de substituição da importação. Ao invés de comprar tudo de fora, agora a gente vai fazer o quê? Vai produzir dentro do território nacional. Então esses foram os principais aspectos, os principais pontos do início da industrialização no território brasileiro. O pontapé inicial foi dado por Getúlio Vargas. Espero que tenha contribuído, foi uma aula rápida, uma aula mais um resumão. Se aprofundem mais no conteúdo, pesquisem, leiam os livros didáticos, vão em busca de outras fontes também, certo? Como eu falei a vocês, para dar uma forcinha no canal, para a gente poder estar compartilhando conhecimentos para a galera de forma gratuita, dá uma forcinha, dá uma curtidazinha no canal, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, viu galera? Valeu e até a próxima. Tchau!